Nesse vídeo de hoje vamos resolver questões da banca CESP que trata dos crimes de tortura. Vamos lá? Sigamos então aí para a primeira questão. Deixa só eu pegar minha canetinha aqui para destacar o que precisa para você. A respeito da Lei de Crime de Tortura, Lei 9.455 de 97, julgue o próximo item. A Lei de Crime de Tortura, ao prever sua incidência mesmo sobre crimes que tenham sido cometidos fora do território nacional, estabelece hipótese de extraterritorialidade incondicionada. E aí, como você já está acostumado, tempo para responder essa questão. E aí, meu querido estudante, conseguiu identificar por que essa questão está certa ou por que ela está errada? Bom, essa questão está certa. O artigo 2º da lei estabeleceu que o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente e local sob jurisdição brasileira. Então, vamos supor que o crime tenha acontecido em outro local, mas a vítima é brasileira. Sim, aplica-se a lei de crime de tortura. Estamos numa embarcação sobre a jurisdição brasileira, não estamos em regra, via de regra, no local físico do território brasileiro. Sim, aplica-se também a lei de crimes de tortura. Essa, portanto, pode-se dizer uma nova hipótese de extraterritorialidade da lei penal. Beleza? Então, questão certinha para você. Vamos lá. Questão número 2. Tendo como referência a legislação penal extravagante e a jurisprudência das súmulas dos tribunais superiores, julgue o item que segue. A condenação pela prática de crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo prazo igual ao da pena aplicada. E aí, certo ou errado? Tempo! Cara, questão também está errada. Achou também que estava certa, é? Mas está errada. Isso aí é quando a gente dá aquela jogada para o cara cair do cavalo e o cara vai cair do cavalo. Olha só. A condenação acarretará na perda do cargo, certo? Função ou emprego público, a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena. Então, se eu fui condenado na pena de 2 anos, o prazo que eu vou ficar interditado para o serviço público é de 4 anos. É pelo dobro e não por igual prazo, como a questão trouxe aqui. Ó. Esse igual aqui tornou a questão errada. Certo? Sigamos. Questão número 3, CESP 2018. Em cada item que se segue, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com relação a crime de tortura, crime hediondo, crime previdenciário e crime contra o idoso. 5 guardas municipais em serviço foram desacatados por 2 menores. Após breve perseguição, um dos menores evadiu-se, mas o outro foi apreendido. 2 dos guardas conduziram o menor apreendido para um local isolado, imobilizaram-no, espancaram-no e ameaçaram-no, além de submetê-lo a choques elétricos. Os outros 3 guardas deram cobertura. Nessa situação, os 5 guardas municipais responderão pelo crime de tortura, incorrendo todos na mesma pena. E aí? Certo ou errado? Tempo! Cara, questão certinha para você. Olha só. Isso aqui é o gabarito definitivo da CESP, tá? Que ela alterou, inclusive, numa prova de 2018 para o item certo. A justificativa dela é o seguinte. De fato, no caso apresentado, os 3 guardas que deram cobertura aos demais agentes torturadores devem ser responsabilizados como coautores
pela prática omissiva própria, já que, embora não tenha realizado os elementos do tipo, dado o choque elétrico ali no cara, contribuíram para a prática do delito de forma acessória. Então, tiveram sim a participação na situação do crime de tortura. Então, gabarito certo. Certa questão está perguntando se eles também vão receber as mesmas penas e a banca CESP entendeu que sim. Beleza? Acerca dos crimes de abuso de autoridade e de tortura, julgue o item subsequente. Há concurso de crimes de abuso de autoridade e de tortura, se, em um mesmo contexto, mas com desígnios autônomos, dois agentes torturam um preso para que ele confesse a autoria de delito e, em seguida, o exibem, sem autorização, para as redes de televisão como suposto autor do confesso crime. E aí? Tempo... Cara, questão certa ou questão errada? Vamos lá? Olha só, essa questão também está certa. Olha só, na questão, o crime de tortura não absorve o de abuso, porque este não foi o meio de execução daquele. Então, um crime não absorve o outro, tá? O abuso foi posterior à tortura, como poderia observar se a tortura já estava consumada no momento em que o abuso ocorre. E aqui uma distinção para você. Abuso de autoridade mais tortura física corresponde apenas por tortura, princípio da consumação. Agora, quando ocorrer abuso de autoridade mais tortura mental ou psíquica, certo? Responde pelos dois crimes em concurso, tá? Então, se for mais de uma tortura e essa outra tortura for a psíquica ou a mental, a psicológica, concorre aí ao concurso de crimes, vai responder por mais de um crime. Então, gabarito da questão, gabarito certo. Sigamos. Questão 5. Acerca das leis penais extravagantes, julgue os itens subconsecutivos de acordo com o magistério doutrinário e jurisprudencial dominantes. Suponha que João, penalmente capaz, movido por sadismo, submeta Sebastião, com emprego de violência, a contínuo e intenso sofrimento físico, provocando-lhe lesão corporal de natureza gravíssima. Nessa situação, João deverá responder pelo crime de tortura e, se condenado, deverá cumprir a pena em regime inicial fechado. E aí, tempo... Cara, essa questão aqui está errada. Olha só. Apesar do emprego de violência e contínuo e intenso sofrimento físico, o crime cometido não é de tortura, mas sim o de lesão corporal, ou, a depender da intenção do agente, tentativa de homicídio. Mas, Renatão, por que não se trata de crime de tortura? Olha só, vou mostrar aqui para você. Não houve a finalidade de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceiro. Então, para se configurar o crime de tortura, ele tem que, via de regra, obter uma informação, tá? Também não foi para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, né? Então, eu vou te torturar para te ir lá matar aquela pessoa, tá? Quando ela é direta, sem um outro meio, ela vai ser, digamos assim, a lesão corporal, a tentativa de homicídio. Agora, quando ocorre aquela lesão, aquele sofrimento físico ou psicológico para que haja uma outra coisa, aí se enquadra no crime de tortura. Aqui, ó, em razão de discriminação racial ou religiosa, quando a vítima não se encontra sob guarda, poder ou autoridade do agressor e a vítima ainda não cumprir pena ou medida de segurança. Então, nesses requisitos aqui, que não vai se enquadrar no crime de tortura. Então, gabarito da questão, gabarito errado. Beleza? Vamos aí para a próxima questão. Determinado policial militar efetuou a prisão em flagrante de Lúcio e o conduziu à delegacia de polícia. Lá, com o objetivo de fazer Luciano confessar a prática de atos que ensejaram sua prisão, o policial responsável por seu interrogatório cobriu sua cabeça com um saco plástico e amarrou-o no seu pescoço,
asfixiando. Como Luciano não confessou, o policial deixou-o trancado na sala de interrogatório durante várias horas, pendurado de cabeça para baixo no escuro, período em que ele dizia que se ele não confessasse seria morto. O delegado de polícia, ciente do que ocorria na sala de interrogatório, manteve-se inerte, ou seja, manteve-se parado, não fez nada. Em depoimento posterior, Luciano afirmou que a conduta do policial lhe provocara intenso sofrimento físico e mental. Considerando a situação hipotética acima e os dispositivos da lei de tortura, julgue o item subsequente. O delegado não pode ser considerado coautor ou partícipe da conduta policial, pois o crime de tortura somente pode ser praticado na forma comissiva. E aí? Tempo! Cara, ficou na dúvida? Para e leia o texto novamente para responder a questão, tá? Essa questão está errada. Olha só, vamos por parte. Até coloquei aqui para você. Ó. O delegado não pode ser considerado coautor ou partícipe da conduta do policial, certo? O delegado responderá pelo crime de tortura imprópria, porque não foi ele que praticou. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las. Então, ele se omitiu. Por isso, omissão vai gerar uma conduta policial imprópria no crime de tortura. Em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. E para te ajudar, também coloquei aqui, tortura imprópria é uma exceção pluralista à teoria monista, adotada pelo Código Penal em relação ao concurso de pessoas, certo? E também falando da tortura imprópria, ela não é considerada crime hediondo, não recebe tratamento processual, tá? Então, gabarito da questão, gabarito errado. Beleza? Vamos aí para a próxima questão. Questão CESP-PCBA. Com base no dispositivo na Lei 9.455, julgue o item a seguir. Joaquim, agente penitenciário federal, foi condenado definitivamente a uma pena de 3 anos de reclusão por crime disposto na Lei 9.455. Nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer a função referida pelo prazo de 6 anos. E aí? Tempo! Cara, questão certinha. Olha só. A condenação acarretará na perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, se a pena foi aplicada por 3 anos, ele vai ficar impedido da função pública pelo prazo de 6 anos. Questão certa. Beleza? Esse artigo aqui é importante, a gente já respondeu uma questão nesse bloco aqui sobre esse assunto. Sigamos. Com base no dispositivo na Lei 9.455, julgue o item a seguir. Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, permaneça de pé por 10 horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou alimentar-se, como forma de castigo, já que José havia cometido comprovadamente grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura, ainda que não tenha utilizado de violência ou grave ameaça contra José. E aí, tempo! Cara, questão certinha também. Vamos lá? Olha só. Constitui crime de tortura. Vamos ver. Submeter alguém sob sua guarda, poder de autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico. Se eu ficar 10 horas em pé, não é um intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. E aqui a gente tem a pena para esse delito. Na mesma pena, incorre quem submete a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei e que não resulte de medida legal. Você já deve ter visto que o agente público só pode fazer aquilo que estiver em lei. Então, se não tem uma lei dizendo que ele pode ficar 10 horas de pé, ele não pode ficar. Então, gabarito certo. Sigamos.
Questão número 9, PRF 2003. Com fundamento na legislação que se define os crimes de tortura e o tráfico de pessoas, julgue os itens a seguir. Para que um cidadão seja processado e julgado por crime de tortura, é prescindível que esse crime deixe vestígios de ordem física. E aí, tempo. Questão certa, olha só. Para que o cidadão seja processado e julgado por crime de tortura, é prescindível que esse crime deixe vestígios na ordem física? Esse prescindível aqui, eu trouxe aqui para você, ó, é a mesma coisa que dispensável. Então, olha só, a questão fala que é dispensável que o crime deixe vestígios. Sim, é dispensável. Por quê? Porque se for um dano psicológico, ele não vai ter um dano visível. Não precisa deixar vestígios para configurar tal crime. Exemplo, uma tortura psicológica. Então, gabarito da questão, gabarito certo. Por quê? É dispensável, eu não preciso de um vestígio, e a lei também trouxe isso. Então, certa questão. Sigamos aí, já estamos quase acabando esse bloco de questões. Considere a seguinte situação hipotética. O agente carcereiro X dirigiu-se ao escrivão de polícia Y para informar que, naquele instante, o agente carcereiro Z estava cometendo crime de tortura contra os presos e que Z disse que só pararia com a tortura depois de obter a informação desejada. Nessa situação hipotética, se nada fizer, o escrivão Y, esse aqui, ó, policial Y, responderá culposamente pelo crime de tortura. E aí, tempo. Questão errada. Se ele está sabendo do que está acontecendo, não pode ser culposamente, assim dolosamente, porque ele sabe, ele está deixando o cara castigar lá porque ele quer, entendeu? Olha o que diz o artigo 1º. Responde dolosamente aquele que tem o dever de evitar ou apurar a tortura e que tenha conhecimento. Então, questão errada. Beleza? Vamos para a próxima aí. Quase acabando. Julgue o item que segue acerca da legislação especial criminal. Vamos lá que a rapadura é doce, mas não é mole. O agente público que submeter pessoa presa a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio de prática de ato previsto em lei ou resultante de medida legal, pratica crime de tortura. Tempo. E aí, cara? Errada a questão. Olha só o que diz o artigo 1º, mas a resposta está aqui no final. Na mesma pena incorre quem submete a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Cadê o não aqui, ó? Cadê o não aqui, ó? Então, questão errada, a CESP omitiu informações aqui para enganar você, certo? A questão número 12, CESP Polícia Federal, diz o seguinte: em cada um do item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Agentes de polícia civil prenderam um ladrão de automóveis em flagrante delito e, para conseguir informação sobre a quadrilha de que ele participava, disseram-lhe que ele sofreria graves consequências caso não entregasse imediatamente seus cúmplices. Intimado, o preso entregou o nome de seus comparsas. Nessa situação, os policiais não cometeram crime de tortura, que somente se consuma com a violência, não bastando para sua caracterização a existência de uma ameaça, ainda que grave. E aí, tempo. Cara, questão errada. Olha só. Aqui está dizendo que os policiais não cometeram crime de tortura com essa conduta. Olha só. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Respondida a questão, né? Basta você terminar de ler aí, mas já está respondida a questão errada. Beleza? Então, um abraço, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo.